Boa noite. Segunda-feira, 8 de julho. Veja os destaques do Brasil TV. Um acidente com ônibus e micro-ônibus deixa 6 mortos no interior de São Paulo. Uma quadrilha que invadia o sistema de agências bancárias e roubava dinheiro das contas foi presa no Rio. Veja também, a Petrobras anunciou um aumento nos preços da gasolina e do gás de cozinha para as distribuidoras. É agora no Brasil TV. Seis pessoas morreram num acidente entre um ônibus e um micro-ônibus na cidade de Ipeúna, no interior de São Paulo. O micro-ônibus da Prefeitura de São Pedro levava pacientes para fazer exames em Rio Claro, além de acompanhantes deles. O acidente foi neste trecho de subida da rodovia que liga Ipeúna a Rio Claro, na região de Piracicaba. Uma rodovia de pista simples, com apenas uma faixa para cada sentido. Segundo a polícia rodoviária, o micro-ônibus bateu de frente com o ônibus, que não levava passageiros. Quando há vítima fatal, a gente interdita a via, aguarda a perícia. Agora a perícia acabou de fazer o serviço dela, a gente vai aguardar agora o relato deles, ver o que ocorreu. O micro-ônibus ficou muito destruído. Alguns assentos foram arrancados e objetos dos passageiros ficaram pelo asfalto. O impacto foi tão forte que as equipes de resgate encontraram o corpo de uma das vítimas no meio das ferragens do outro veículo. O motorista do ônibus fretado e o condutor do micro-ônibus chegaram a ser trazidos com vida aqui para a Santa Casa de Rio Claro, mas não resistiram. Uma mulher de 50 anos quebrou o quadril e está internada. O estado de saúde dela é considerado estável. Os outros feridos foram levados para hospitais da região. Parentes das vítimas foram ao pronto-socorro em busca de informações. O responsável pelo ônibus fretado disse que o veículo estava com a manutenção em dia. A manutenção dos nossos ônibus sempre foram feitas regularmente, conforme histórico de manutenção preventiva, que a gente apresenta inclusive para a Artesp. Infelizmente foi uma fatalidade. A perícia estava no local, ia ali chegar na conclusão, não sei se chegou ou não, mas a gente vai apurar e ver o que vai acontecer. A polícia de São Paulo procura um homem que matou um motorista de ônibus ontem à noite. O motivo do assassinato? O motorista não quis parar fora do ponto. A polícia de São Paulo ainda procura o passageiro que, depois de se envolver em uma briga, sacou uma arma, atirou e matou o motorista de um ônibus ontem por volta das 9 da noite. Esse caso aconteceu no bairro Itaim Paulista, que fica na zona leste da capital. O ônibus, sem controle, bateu nessa casa e os passageiros tiveram que usar as saídas de emergência. Um deles contou à polícia que um passageiro pediu para o motorista parar fora do ponto e que, como ele não parou, o homem deu um tiro no rosto do motorista. Gabriel Moraes da Silva tinha 26 anos e morreu no hospital. Hoje cedo, o morador da casa onde o ônibus bateu ainda estava tenso com o que aconteceu. Eu estava deitado no meu quarto aqui, ó. Aí quando eu escutei o barulho, bom, eu achei um barulho estranho porque foi mesmo bem próximo do meu quarto. Da minha esposa já saiu correndo para fora. Quem estava aqui na rua na hora que o ônibus bateu contou que os passageiros saíram do veículo e que um deles, um homem aparentando ser mais velho, saiu correndo e não foi mais visto. E que foi ele quem deu o tiro no motorista. Esse homem solicitou que o ônibus parasse num açougue que tem na esquina ali antes do ponto na rua, no local dos fatos. O motorista falou que não poderia parar. Então essa pessoa começou a ofender o motorista. E aí quando chegou no ponto de ônibus, o motorista disse para ele: olha, eu não vou discutir com o senhor, que o senhor tem idade para ser meu pai. E aí nesse momento ele teria sacado a arma e efetuou um disparo aqui no canto esquerdo da boca do motorista. A polícia está analisando as imagens das câmeras de segurança das ruas por onde o ônibus passou. Uma das imagens é esta: um homem com uma bolsa corre pela rua. Gabriel Moraes da Silva tinha 3 filhos e trabalhava há 1 ano nessa empresa de ônibus. De São Paulo, Felipe Guedes para o Brasil TV. A empresa de ônibus Transunião Transportes e a SP Trans, companhia que administra o transporte coletivo na cidade de São Paulo, disseram que lamentam a morte do motorista Gabriel da Silva e que estão à disposição das autoridades para ajudar nas investigações. O caso foi registrado como homicídio e colisão por causa da batida do ônibus. O fogo já destruiu 760 mil hectares do Pantanal só esse ano, um aumento de 2.400% em relação ao mesmo período do ano passado.
Em Mato Grosso do Sul, a queda nas temperaturas ajudou a reduzir os focos de incêndio na região. Mas as equipes que combatem as chamas continuam em alerta. O frio chegou com intensidade ao bioma pantaneiro, com rajadas de vento de até 30 km por hora. A queda na temperatura tem dificultado o monitoramento por imagens de satélite. Os militares do Corpo de Bombeiros usam o sistema da NASA. Esse primeiro registro é de 1º de junho, com inúmeros focos de incêndio, que são representados por esses pontos em vermelho no Pantanal de Mato Grosso do Sul. Para efeito de comparação, o segundo registro é da última semana. Com o passar dos dias, os focos diminuíram bastante. Esse terceiro é das últimas 24 horas, em que quase não dá para ver nenhum ponto. Segundo os bombeiros, isso não significa que não tenha fogo, mas que a nebulosidade mais intensa esconde os focos dos satélites e que ao longo dos próximos dias isso pode mudar. Mesmo com essa virada no clima, alguns pontos tiveram mais atenção dos combatentes que seguem mobilizados. Militares do Corpo de Bombeiros e agentes da Força Nacional conseguiram conter o avanço das chamas que chegaram até as margens das rodovias MS 325 e BR 262. Há focos menores ativos, no Rabicho, em Acolândia e Baía do Albuquerque. De acordo com o Laboratório de Aplicações de Satélites Ambientais da UFRJ, a área queimada no Pantanal já supera os 762 mil hectares. De Corumbá, Jaderson Moreira para o Brasil TV. A polícia do Paraná prendeu um casal colombiano. Eles são suspeitos de integrar uma quadrilha especializada em furtos de equipamentos de endoscopia em várias cidades do país. Um dos suspeitos estava com um alerta vermelho da Interpol. A repórter Alexandra Fernandes acompanha esse caso e traz os detalhes para a gente. O casal de colombianos foi preso em Curitiba. Eles estavam em um apartamento alugado e neste local a polícia encontrou equipamentos utilizados nos furtos e também uma lista com clínicas de imagens da região que provavelmente seriam alvo destes criminosos. A Polícia Civil do Paraná, através do setor de inteligência, fez uma investigação, chegando até a localização deles na última sexta-feira. De acordo com as investigações, o casal fazia parte de uma quadrilha especializada no roubo de aparelhos de endoscopia e colonoscopia de clínicas e hospitais. Foram diversos furtos realizados, começando no ano passado. Cada um desses equipamentos custa mais de 2 milhões de reais e a suspeita da polícia é de que esses equipamentos eram enviados e revendidos na Colômbia. Um dos presos é Ange Valentina Camacho, que aparece nessas imagens de agosto do ano passado. Segundo a polícia, ela está arrumando equipamentos furtados em bolsas e malas. O outro preso aqui em Curitiba é Gustavo Andrés Gomes Calvo. Ele foi flagrado em setembro, levando equipamentos da Gastroclínica Bahia em Itabuna, no sul do estado. Gustavo estava na lista vermelha da Interpol por participação em um outro crime, um furto a uma joalheria em 2021, em Fortaleza, no Ceará. Desta joalheria, eles levaram 9 milhões de reais em joias e, por conta disso, ele estava com esse alerta na Interpol. O delegado que efetuou a prisão dos suspeitos deu mais detalhes sobre a operação. Vamos acompanhar. A gente percebe ali que era de fato, ou é de fato, uma organização criminosa. Cada indivíduo tem a sua atribuição específica dentro do grupo criminoso e isso está sendo demonstrado pela investigação. Foi demonstrado, inclusive, durante a prisão, com a apreensão de equipamentos de ponta para conseguirem fazer esses furtos. Geralmente eles entravam em clínicas ou hospitais no período noturno, ocasião em que essas clínicas ou hospitais estariam fechados ou com uma redução na circulação de pessoas, e rapidamente eles conseguiam arrombar utilizando-se de michas e até equipamentos eletrônicos para burlar o sistema de segurança da clínica e entravam nos locais já previamente estudados por eles para subtrair, sobretudo, equipamentos de endoscopia. As investigações apontam que o grupo pretendia atuar em Curitiba. Inclusive, Gustavo já teria sido preso em 2015 por praticar um furto em um hospital da região, levando equipamentos médicos. Nós tentamos contato com a defesa dos suspeitos, mas não conseguimos localizar. A Polícia Civil do Rio de Janeiro prendeu 3 integrantes de uma quadrilha que hackeava agências bancárias. O prejuízo chegou a 40 milhões de reais em todo o Brasil. Os agentes fizeram buscas em 15 endereços na cidade do Rio e região metropolitana.
Os principais alvos foram os responsáveis por cooptar funcionários e prestadores de serviços das agências bancárias. Eles vão ser indiciados por associação criminosa e invasão de dispositivo eletrônico. A investigação da Delegacia de Roubos e Furtos começou depois que uma agência do Banco do Brasil, de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, detectou um acesso suspeito na rede interna e informou a polícia. Os investigadores analisaram câmeras de segurança e descobriram que um eletricista terceirizado tinha instalado um aparelho nos cabos da internet do banco. Vinícius de Souza Santos Tobias foi preso em maio dentro de uma outra agência e admitiu que ganhou R$10 mil para instalar esse aparelho que dava aos criminosos acesso ao sistema. Segundo a polícia, o esquema, que durou 10 meses, tinha 3 etapas. Primeiro, funcionários de agências do Banco do Brasil ou terceirizados eram aliciados e recebiam de R$10 mil a R$100 mil para instalar o aparelho ou para fornecer as credenciais de acesso ao sistema. Depois, o grupo criminoso trocava as informações dos clientes dos bancos por foto e biometria dos integrantes da quadrilha, que então roubavam o dinheiro das contas. A Polícia do Rio contou com o apoio do COAF, o Conselho de Controle de Atividades Financeiras, que identificou transações suspeitas entre os investigados. Um dos alvos movimentou R$2,5 milhões num período de 2 anos. A estimativa é de um prejuízo de R$40 milhões em golpes no Rio de Janeiro e em todo o Brasil. As investigações revelaram que essa associação criminosa possui várias células, atuando não só no Rio de Janeiro, mas também em outros estados, como São Paulo, Fortaleza, no estado do Ceará, Paraíba. Diversas cidades desses estados estão sendo vítimas de vários golpes. O Banco do Brasil afirmou que possui processos para monitoramento e apuração de fraudes. Segundo o banco, a conduta de funcionários envolvidos em irregularidades é analisada sob o aspecto disciplinar, em processos sigilosos. A Federação Brasileira de Bancos afirmou que os bancos brasileiros investem R$9 bilhões ao ano no aprimoramento da segurança bancária e atuam em estreita parceria com governos, polícias civil, militar e federal e com o Poder Judiciário no combate à criminalidade, propondo novos padrões de proteção. Nenhum cargo de gerente até o momento foi identificado, mas não descartamos a participação de gerentes ou até cargos acima no banco. Nós não tivemos resposta da defesa de Vinícius de Souza Santos Tobias. A seguir, o Brasil TV traz as notícias sobre o aumento de casos de coqueluche no Rio e em São Paulo. Um risco principalmente para bebês. O Ministério da Saúde reforçou a recomendação da vacina. E ainda, uma iniciativa lançada hoje para compartilhar as urgências das periferias brasileiras nas discussões sociais dos países do G20. Serão apresentadas pautas com impacto direto na vida das comunidades, como acesso a serviços básicos, oportunidades econômicas e preservação ambiental. É daqui a pouquinho. A Petrobras anunciou hoje um reajuste no preço da gasolina vendido para as distribuidoras. A partir de amanhã, o preço do litro vai custar em média R$ 3,01, um aumento de 20 centavos por litro, ou cerca de 7%. É o primeiro aumento da gasolina desde agosto do ano passado. E a Petrobras também anunciou o aumento no botijão de gás de 13 quilos, vendido aos distribuidores. Passará a custar R$ 34,70, R$ 3,10 a mais do que antes, um reajuste de mais de 10%. É a primeira alta no gás de cozinha desde março de 2022. Lideranças de favelas do Rio de Janeiro se reuniram para que as necessidades dos moradores de comunidades cheguem até as autoridades que vão se reunir para a cúpula do G20 em novembro. O G20 é formado por ministros de finanças e chefes de bancos centrais das maiores economias do mundo. Eles discutiram problemas como pobreza, violência e falta de serviços básicos. Favelas de todas as regiões da cidade juntas para debater o futuro. Essa é a ideia do F20.
O lançamento foi essa manhã na Casa Voz Vidigal, que fica em uma das favelas mais conhecidas do Rio, na zona sul da cidade. A gente está aqui dentro da favela, em cima do morro, e consegue ver todas outras partes da cidade, né? As áreas ditas nobres, a zona sul da cidade. Então isso é muito importante para a gente conseguir enxergar que a favela também é a cidade. O evento reuniu também autoridades estaduais e municipais. O F20 não faz parte da programação oficial do G20, mas pretende levar as questões vivenciadas pelos moradores das favelas para discussão no encontro de líderes das maiores economias mundiais, que acontece em novembro na cidade do Rio. Pratos de comida cada vez mais caros, decisões erradas, barrigas vazias. O G20 precisa ser sobre também as pessoas que estão envolvidas em todo o processo, não só sobre os chefes de Estado. A iniciativa de promover o F20 partiu de lideranças das comunidades para fortalecer a voz daqueles que enfrentam uma realidade com muitas ausências. São problemas antigos, como falta de saneamento, água limpa e alimentação digna. Além de discutir esses direitos básicos que deveriam ser para todos, o evento propõe soluções para melhorar a saúde mental dos moradores e a preservação do meio ambiente na periferia. O F20 é isso, é a favela presente no debate mundial, global, sobre as questões ambientais que movem o mundo. A cidade do Rio tem algumas das maiores favelas do país, como a da Rocinha, na Zona Sul, e a de Rio das Pedras, na Zona Oeste. Só elas concentram mais de 62 mil domicílios, segundo o IBGE. O F20 é mais uma frente na luta para que os becos e vielas sejam também caminhos de transformação e oportunidades. A gente, como favelado, a gente quer tá fazendo a diferença, a gente quer estar transformando, e esse momento aqui é especial para todos nós, para que as nossas vozes sejam amplificadas e a gente consiga chegar em soluções, em propostas, chegando no G20 para líderes globais, partindo de soluções a partir de dentro da favela. O Ministério da Saúde reforçou a recomendação da vacina contra a coqueluche. A doença é muito perigosa, principalmente para bebês de até 1 ano, e tem deixado algumas partes do país em alerta. No estado de São Paulo, o número de casos aumentou mais de 700% no primeiro semestre em relação ao mesmo período do ano passado. Já a cidade do Rio voltou a ter casos da doença depois de 2 anos sem registro nenhum. O risco maior é para os bebês. A tosse contínua causada pela doença é desagradável em qualquer idade, mas especialmente nas crianças menores de 1 ano, a coqueluche pode matar. Se não tratada adequadamente em tempo hábil, o risco de ter uma fatalidade ele começa a existir, principalmente nessas crianças abaixo de 1 ano. Um outro fator que tem que ficar muito atento é se a criança ficar azulada, que é a chamada cianose, e aí tem que ter atendimento imediato. A coqueluche é causada pela bactéria Bordetella pertussis, que compromete o aparelho respiratório, atingindo as vias superiores e depois a traqueia e os brônquios. No início, parece uma gripe comum. Depois, evolui para uma tosse contínua, incontrolável. Um dos sintomas principais nessa fase é o chamado guincho da coqueluche, o ruído que a criança faz ao engolir intensamente o ar enquanto tosse. É uma doença altamente contagiosa. A transmissão é feita por gotículas de saliva que saem na tosse, no espirro ou mesmo na fala. Os números do Rio de Janeiro são emblemáticos. Mostram nitidamente o ressurgimento da doença. A segunda maior cidade do Brasil não teve nenhum caso em 2022. 0 também em 2023. Neste ano, já são 19 casos e 24 em todo o estado. Escolas do Rio estão distribuindo comunicados para os pais. Esse, de um colégio da rede privada, diz que os pediatras alertaram que o Brasil está com um aumento significativo de casos. O Ministério da Saúde reforçou as recomendações de fortalecimento das ações de vigilância da coqueluche em todo o Brasil, com tratamento e ampliação da vacinação. É o reaparecimento de uma doença que pode facilmente ser evitada, de forma rápida, segura e gratuita. A vacina contra a coqueluche já existe há quase 100 anos e está disponível em toda a rede pública.
Como as crianças são muito vulneráveis à doença, é importante dar a vacina no prazo certo. Primeiro é a pentavalente, em 3 doses, aos 2, aos 4 e aos 6 meses de vida. A DTP reforça a proteção em mais 2 doses, aos 15 meses e aos 4 anos. A DTPA é a dos adultos, mas não para todos. É recomendada para gestantes, pais de recém-nascidos, profissionais de saúde e agora também para quem trabalha na educação infantil. A volta da coqueluche traz uma mistura de preocupação e frustração pelo retorno de uma ameaça que já deveria estar controlada. Talvez para a gente seja uma das coisas mais tristes que a gente possa vivenciar, principalmente na pediatria, que a gente fala de criança, a gente ter uma fatalidade, que seja por uma doença que existe a maneira da gente prevenir ela de forma segura, isso é quase que inaceitável nos dias de hoje, né? Tem que vacinar, gente. E hoje foi dia de uma das provas mais tradicionais do ciclismo no Brasil. A prova ciclística 9 de julho, que foi criada em 1932 em homenagem aos combatentes da Revolução Constitucionalista. Esse ano, os competidores encararam um percurso diferente. Nem tinha amanhecido e os competidores já estavam por aqui se preparando. Às 7 da manhã foi a largada do pelotão masculino. Os homens pedalaram 104 quilômetros. Largaram no quilômetro 10 da rodovia Anchieta, sentido litoral. Foram até o quilômetro 29 pela pista central e continuaram pela interligação sentido Planalto. Depois retornaram no sentido capital pela rodovia dos Imigrantes. Para garantir a passagem segura dos esportistas, as pistas auxiliares foram sinalizadas com barreiras. Em alguns trechos, a concessionária responsável pelo sistema Anchieta Imigrantes realizou comboios com motoristas para garantir a segurança viária dos usuários e ciclistas. Mesmo com tantas medidas, os acidentes fazem parte da competição. E o primeiro a cruzar a linha de chegada foi o Kleber Ramos, depois de 2 horas de prova, numa arrancada final e tanto. Foi uma prova incrível, a rodovia aí toda fechada para nós. Desfrutei de cada momento, esperei minha distância, arranquei com tudo e só queria passar a linha só. Tá feliz? Muito, muito. É um sonho realizado ganhar essa prova. Desde pequeno vejo a 9 de julho, então para mim hoje é um sonho realizado. Essa é a 74ª edição da prova ciclística 9 de julho, que representa a história do ciclismo no Brasil. Foi criada em 1932 pelo jornalista Casper Libero, em homenagem aos envolvidos na Revolução Constitucionalista. Ao longo dos anos, os principais nomes do país e do exterior passaram a prestigiar o evento, que também ganhou destaque internacional. Neste ano, os competidores se dividiram em 6 categorias: elite masculina, elite feminina, sub-23 feminina, sub-23 masculina, Open Master masculina e Júnior masculina. Para as mulheres, o trajeto foi um pouco menor, com 74 quilômetros. E a largada foi às 9h30 da manhã. Mas antes, a preparação foi de aquecimento caprichado para superar o frio. Tá frio, então eu conhecendo o meu corpo, eu preciso aquecer. Eu vou aquecer 15 minutos, tranquilo, ativar as pernas, para poder largar mais tranquilo. Essa é uma prova para as mais experientes e também para quem está pegando experiência. Estou muito empolgada porque é uma prova diferenciada, né, onde os melhores competem. E como é que está a expectativa? Eu estou um pouco ansiosa. A meta vai ser não perder o pelotão. É uma prova muito importante pra gente que é ciclista, né? Pode-se dizer que é uma das mais importantes. A ranqueia é pro paulista, né? Ranqueamento paulista. Então, pegar um pódio aqui é extremamente importante pra gente. Uma competição também para a medalhista Wélida, que em junho foi medalha de prata no Pan-Americano disputado em São José dos Campos. O circuito de hoje é totalmente diferente do que tem sido nos últimos anos. Normalmente é dentro de São Paulo, né? A gente passa debaixo de viaduto, no meio da cidade, e dessa vez está sendo na estrada, que a gente já está mais acostumado. Todas as melhores atletas do estado de São Paulo estão aqui, tem algumas do Paraná também.
Então vai ser uma disputa assim bem acirrada. Olha, eu estou fazendo aqui o que os familiares e as equipes dos ciclistas também fazem. Paradinho na frente do telão, acompanhando os competidores que estão lá no asfalto. E olha, a turma fica aqui na maior torcida. A gente veio de Ponta Grossa, no Paraná, só para trazer ele para a prova. E como é que é participar, ver o filho participando assim de uma prova como essa, que é tão esperada, né? Olha, tá tenso aqui. Nós não conseguimos ver ele na imagem ali, tá tenso. Como é que fica a mãe? Bastante nervosa. Os 5 primeiros colocados em cada categoria, masculinos e femininos, ganham um troféu, além de R$2.000 aos primeiros colocados e R$1.200 aos segundos, R$1.000 aos terceiros, R$500 aos quartos e R$300 para os quintos. Entre as mulheres, a Wélida foi a primeira a cruzar a linha de chegada, do jeito que ela gosta, com uma arrancada no final. Deixei bem pro finalzinho mesmo, passei e dei tudo que tinha ali. O que foi? Foram nos últimos metros, né? Foi. É a chegada, né? Sprint é assim, essa loucura. Eu gosto. O Brasil TV fica por aqui. Outras notícias no Jornal Nacional às 8h30 da noite, hora de Brasília. Uma ótima noite, ótima semana para vocês. Até amanhã. Tchau, tchau.